Olá, boa tarde, meus amigos. Aqui eu estou mais uma vez ao vivo. Tentei gravar aqui, mas o celular não permitiu, mas Deus seja louvado. É como diz, né? Quem sabe faz ao vivo. Deus seja louvado acima de todas as coisas. Quero deixar aqui uma pequena mensagem que eu estava refletindo algumas horas antes da gravação pelo celular, mas como disse, não foi concedido. E aqui, sendo ao vivo, é bem melhor, porque aí vocês também estão ao alcance da mensagem. Aqui o texto que vai nos dizer atualmente agora, no livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33, o texto expressamente vai começar a nos dizer da seguinte maneira: E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até ele, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: É um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: Tens bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondendo e disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e, começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse: Ó pequena fé, por que tu duvidaste? Em outras traduções diz: Ó homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, vendo, ouvindo, o adoraram, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Meus queridos amigos e amigas, e queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós entendemos que o texto agora é relativamente baseado na questão da fé. E para complemento desta pequena mensagem de reflexão, nós vimos que no livro de Hebreus, capítulo 11, seu versículo 1 vai nos dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. E quando nós vemos 5 versículos mais adiante, o texto vai nos dizer também que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Em todos os relatos da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, nós vamos entender que trata sobre a fé. Entendemos e vamos entender que quando falamos sobre fé, basicamente aqui colocando numa analogia, nós entendemos que a fé é uma denominação, ou seja, é como um corpo. Quando você se alimenta ou você pratica o exercício para ter o sustento, ou seja, você, quando se alimenta ou pratica algum exercício, você estrutura o seu corpo para se ter uma firmeza. Assim é a fé. Só que o que me enfatiza é no versículo 29,
Porque o versículo 29 e o versículo 28, vamos dizer assim, o texto vai dizer, quando eles viram que Jesus vinha, não sabendo eles que eram Jesus, o texto do versículo 28 do mesmo livro que nós estamos vendo, ele vai dizer, e Pedro respondeu e disse, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. Só que a resposta literalmente de Jesus, ou automaticamente, ele diz, vem. E Pedro desceu do barco e foi até Jesus andando por cima das águas. Meus queridos amigos e amigas, nós vemos aqui que a atitude de Pedro em se levantar e ir até Jesus foi instantâneo. Por que instantâneo? Porque automaticamente sobre a ordem de Jesus, que expressamente vai dizer aqui no versículo 29, parte A, Jesus diz, vem. E Pedro, impulsionado pela fé, ele se levanta e vai a caminho de Jesus. Que para nós, na lei física, é impossível andar sobre águas. É impossível ali caminhar. Mas sobre a questão da fé, não a fé do homem natural, mas uma fé sobrenatural. Jesus, em suas mensagens, ele mesmo diz, se tendes fé, crendo, não duvidando em seu coração, recebereis. E aqui Pedro ele nos dá uma lição de exercitar a fé. Porque quando tem no seu versículo mais abaixo, eu posso ver que aqui o vento, no versículo 30, colocando entre aspas, é um dos elementos que nós temos conhecimento. Nós conhecemos os 4 elementos, água, fogo, terra e o ar, ou vento. Só que este vento aqui, que é o elemento que nós denominamos, representa a circunstância da vida. Ou seja, a situação em que nós enfrentamos, seja na família, seja profissionalmente, seja sua vida espiritual ou sentimental, não sei qual a área ou a situação que se agravou a você. Mas entenda bem, que se automaticamente acima, Jesus vem andando sobre as águas, porque Jesus é Senhor de todos, e universalmente, Jesus ele anda para mostrar que ele tem o domínio e ele está no controle da situação. E, ao mesmo tempo, ele deu esta ordem, esta permissão. E Pedro, sendo homem, ele anda sobre um outro elemento, que é a água. Talvez assim, eu abro um parênteses para colocar agora, talvez esteja você, não sei o horário que você verá esse vídeo, mas quem sabe a tua vida está basicamente assim. Você está sobre um elemento, sobre uma fundação sólida. E de repente o segundo elemento ele vem contra você, te causando medo, trazendo sobre você um pavor, um desânimo, fazendo com que sua fé venha a ser desestruturada, ou seja esvaecendo. É assim que a nossa vida tem andado. Só que quando nós estamos firmados sobre a água, que é a palavra de Deus, não perdemos o foco em Jesus. Quando estamos firmados na palavra, que é a expressão e a conjectura da água, nós temos uma estrutura sólida na fé. Porque, lembra no começo, que eu expressei o versículo de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e o versículo 6, está aí. Quando nós vimos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem, e o versículo 6 mais adiante, do mesmo capítulo que mencionei, ele fala que sempre é impossível agradar a Deus. Ou seja, literalmente Jesus está dizendo a você, quando você coloca a sua visão sobre mim, quando você coloca a sua fé sobre mim, expressamente você fortifica a tua fé, expressamente ainda dizendo mais.
você mantém a sua confiança em Deus. E é assim que estamos vivendo também nos dias atuais. Eu sei que às vezes é doloroso, vamos dizer assim. Às vezes nós sentimos angustiados, oprimidos em uma situação. Às vezes até por uma decisão que tomamos erroneamente. E que às vezes também temos a consequência deste erro. Mas só que quando nos arrependemos e também nos levantamos, que é o primeiro passo da atitude, e o segundo exercimento da fé, obtemos um grande resultado, obtemos uma grande resposta. Por isso que nesta tarde, ou dependendo do horário que você estará a ver este vídeo, creia que a situação da sua vida não continuará a mesma. Seja ela na área financeira também, que talvez você procure uma resposta de Deus em relação à sua questão. Claro que eu não sou ficar pregando muito sobre a prosperidade, até porque a prosperidade que eu entendo significa falta de algo, ou seja, falta de necessidade. E se a sua necessidade é espiritual, Deus te convoca, Deus te convida também a exercer a fé, ou em qualquer relação que esteja situado à sua vida. Assim como o fundo musical está tocando, é só você tentar. Não desista, não pare, levante-se, porque ainda que está dificultoso a tua caminhada, ou a água que você está pisando e o vento está soprando, Jesus te convida a exercer a fé. Jesus te chama e diz: olhe para mim, não duvide, somente creia, porque eu vou mudar a história. Eu mudo a situação. Onde o homem não pode, eu entro em cena para mudar e mostrar a garantia do teu sucesso. Que Deus te abençoe nesta tarde. E que se você puder, acompanhe lá no canal do YouTube, que foi deixado aqui na linha do tempo. Deus te abençoe mais uma vez. Shalom. Até a próxima.